Minha cunhada gritou comigo porque anunciei minha gravidez durante um jantar de família. Como ela já teve abortos espontâneos antes, minha sogra insistiu que eu me livrasse do bebê e até tentou jogar fora meus medicamentos. Eu já sabia que minha sogra não era uma pessoa fácil, mas hoje estou aqui no Reddit só para ter certeza de que não estou errada. Ultimamente tenho discutido com meu marido sobre o comportamento dela, e essa situação só piorou as coisas. Este ano, descobri que estava grávida. Foi uma surpresa completa tanto para mim quanto para meu marido, porque não estávamos tentando ter filhos. No começo, levamos um tempo para absorver a notícia e curtir o momento em particular. Durante cerca de um mês e meio, mantivemos isso em segredo, conversando sobre a melhor forma de contar para nossas famílias. No fim, decidimos que um momento tão especial merecia um anúncio especial. Então, organizamos um grande almoço em nossa casa e convidamos todos os nossos entes queridos. Estávamos animados para compartilhar essa nova fase de nossas vidas com a família. No dia do almoço, nossa casa estava cheia de conversas animadas, risadas e o cheiro de comida deliciosa. Depois que todos se acomodaram, meu marido e eu sentimos que era a hora perfeita para dar a notícia. Com o coração batendo forte e um sorriso no rosto, nos levantamos e dissemos: "Temos uma notícia muito especial, estamos esperando um bebê." A reação foi imediata. Todos ficaram radiantes de felicidade. Meus pais praticamente pularam de suas cadeiras, com os rostos iluminados de alegria. Eles começaram a nos parabenizar, e logo as felicitações se espalharam pelo salão. O ambiente estava cheio de entusiasmo, e por um momento, parecia que tudo estava perfeito. Mas então percebi algo estranho. Minha cunhada e minha sogra não estavam reagindo como o resto da família. Elas pareciam desconfortáveis. O rosto da minha cunhada estava pálido, e sua expressão era tensa. Minha sogra tinha a mesma expressão de desaprovação. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, minha cunhada começou a chorar na frente de todos. No começo, pensamos que eram lágrimas de felicidade. Parecia a reação mais natural diante de uma notícia tão boa. Mas então ela virou-se para mim com o rosto vermelho e uma expressão de angústia e gritou: "Como você pôde fazer isso comigo?" A sala ficou em silêncio. Todos estavam atordoados. Sem esperar uma resposta, minha cunhada se virou e correu direto para o banheiro. Olhei ao redor, tentando entender o que tinha acabado de acontecer, mas só vi minha sogra balançando a cabeça para mim e para meu marido. Ela parecia decepcionada. Depois, seguiu sua filha até o banheiro, nos deixando ali sem saber como reagir. O clima do almoço mudou completamente. Os convidados começaram a cochichar, trocando olhares confusos. Meu marido tentou acalmar a situação, enquanto eu decidi me afastar um pouco e tentar entender o que eu tinha feito de tão errado para deixar minha cunhada tão chateada. Quando me aproximei do banheiro, ouvi vozes alteradas lá dentro. Minha cunhada e minha sogra estavam discutindo em tom alto. Não dava para entender as palavras com clareza, mas a tensão era evidente. Fiquei parada por um momento, sem saber se deveria intervir, mas então bati de leve na porta. "Você está bem?" perguntei, tentando soar calma, mesmo sentindo minha própria ansiedade aumentando. A porta se abriu de repente e minha cunhada apareceu. Seu rosto estava vermelho, os olhos brilhando de raiva. Ela não parecia nem um pouco bem. Na verdade, parecia furiosa. Sem me dar tempo para falar, ela começou a gritar: "Como você teve coragem de engravidar depois do que eu passei? Como pode ser tão cruel?" Foi nesse momento que eu finalmente entendi. Minha cunhada havia sofrido seu terceiro aborto espontâneo alguns meses antes. Meu coração se partiu por ela na época, e meu marido e eu fizemos tudo o que podíamos para apoiá-la. Nos encontramos com ela várias vezes, garantimos que ela soubesse que estávamos ali para o que precisasse. Mas apesar de todo o nosso apoio, era evidente que sua dor ainda era muito forte. A notícia da minha gravidez atingiu um ponto sensível. Mas a verdade é que minha gravidez não foi planejada. Foi uma surpresa para nós também. Eu não estava tentando competir com ela, muito menos machucá-la. Pelo contrário, queria de todo o coração que ela nunca tivesse passado por essas perdas tão dolorosas. Mesmo assim, minha cunhada continuou gritando comigo, me acusando de ser egoísta e insensível. Disse que eu nunca deveria ter feito esse anúncio no almoço, porque foi cruel considerando sua perda recente. Minha sogra, que estava logo atrás dela, concordou e disse: "Você deveria ter tido a decência de pelo menos avisar sua cunhada antes do anúncio, em vez de jogar essa notícia na cara dela e forçá-la a reagir desse jeito." O tom dela era condescendente e cheio de acusação, como se eu tivesse planejado tudo só para magoar minha cunhada de propósito. Fiquei chocada com a audácia dessa suposição. Respirei fundo e tentei manter a calma ao responder: "Nunca foi minha intenção magoá-la." Expliquei que eu realmente não imaginava que o anúncio da minha gravidez teria um impacto tão grande nela. Além disso, por que eu deveria ter dado um aviso prévio? Minha cunhada e eu nunca fomos próximas. Sim, ela é irmã do meu marido, e eu sempre fui educada com ela, mas as únicas vezes em que a visitava era por consideração ao meu marido, quando ele queria vê-la. Mas além dessas obrigações familiares, nunca houve um relacionamento próximo entre nós.
A verdade é que eu sempre me senti uma estranha quando se tratava da minha cunhada e da minha sogra. O jeito como me tratavam estava longe de ser acolhedor. As duas pareciam gostar de me menosprezar, especialmente quando estavam juntas. Desde o começo nunca fizeram questão de esconder que não gostavam de mim. Lembro-me da vez em que fui escolher meu vestido de noiva com elas antes do casamento. Eu estava tão animada para aquele dia especial e as convidei, esperando que fosse um momento de conexão entre nós. Mas em vez disso, elas passaram o tempo todo me criticando. Não importava qual vestido eu experimentasse, sempre encontravam um defeito. Diziam coisas como: seus braços parecem muito gordos. Esse vestido deixa sua barriga enorme. Era como se o único objetivo delas fosse destruir minha autoconfiança. O mais absurdo? Eu nem estava fora de forma. Sempre cuidei do meu corpo, ia à academia 3 vezes por semana e na época da faculdade, era atleta. Eu estava saudável, em boa forma e feliz comigo mesma. Mas os comentários delas eram cruéis, claramente feitos para me fazer duvidar de mim. Mesmo assim, não deixei que a negatividade delas me abalasse. Escolhi o vestido que eu mais amava e ignorei as provocações. E no dia do meu casamento, essa decisão valeu a pena. Recebi inúmeros elogios pelo vestido de amigos e familiares. E não pude deixar de notar como minha sogra e minha cunhada ficaram de cara fechada ao verem que eu estava radiante, apesar de todo o esforço delas para me desanimar. Ao longo do meu casamento, minha sogra e minha cunhada continuaram me provocando de vez em quando. Na maioria das vezes, preferi ignorar o comportamento delas ou deixar que meu marido lidasse com isso, só para evitar conflitos. Mas desta vez era diferente. O que elas fizeram foi muito além das provocações habituais. Elas estavam me acusando diretamente de algo que eu não tinha controle, minha gravidez. Por mais que eu tentasse acalmar minha cunhada, ela continuava me atacando. Felizmente, meu marido e minha mãe perceberam minha ausência e foram me procurar. Quando meu marido entrou no banheiro e ouviu o final das acusações da irmã, ele ficou furioso. Você precisa parar com isso agora, disse ele firme. Só porque minha esposa está grávida e você não está, não significa que ela tenha feito algo errado. Ele respirou fundo e continuou. O mundo não gira ao seu redor. Só porque você sofreu um aborto espontâneo, não significa que ninguém mais possa engravidar ou ter filhos. Era evidente que ele não gostou nada da forma como sua irmã estava me culpando. Então ele olhou diretamente para minha cunhada e disse: você perdeu completamente a noção. Criou essa cena ridícula no meio de um momento que deveria ser feliz para nós. Sem paciência para mais drama, ele foi direto ao ponto. Quero que você vá embora agora. Vá para casa e pense bem no que acabou de fazer. Em seguida virou-se para minha sogra. E você leve sua filha para casa. Minha cunhada ficou visivelmente ofendida. Minha sogra tentou argumentar, defendendo a filha, mas meu marido não cedeu. Se vocês não saírem por conta própria, avisou ele, eu vou expor tudo que vocês acabaram de fazer na frente de todo mundo. Diante dessa ameaça, minha sogra e minha cunhada não tiveram outra escolha a não ser sair. Depois do almoço, meu marido decidiu resolver essa situação de uma vez por todas. Ele conversou com a família em particular e deixou claro para sua mãe e sua irmã que o comportamento delas era inaceitável. Se vocês não se desculparem com minha esposa pelo que fizeram, eu vou cortar vocês da nossa vida, afirmou ele. Minha cunhada se recusou na hora. Eu não me arrependo de nada, disse ela. Cada palavra que eu disse era verdadeira. Ela me olhou nos olhos e declarou friamente: eu desprezo você e esse bebê. E foi além. Nos acusou de termos engravidado de propósito só para termos aquilo que ela mais desejava, um filho. Ao ouvir isso, meu marido não hesitou. Se é assim que você se sente, então não tem mais lugar na nossa vida. E a cortou completamente. Minha sogra, por outro lado, relutou, mas concordou em se encontrar comigo para pedir desculpas. Naquele momento, achei que fosse algo positivo. Nos encontramos na mesma semana. No começo, sua desculpa foi hesitante e meio forçada. Mas pelo menos, ela admitiu que eu não tinha feito nada de errado ao engravidar e anunciar a notícia do jeito que fiz. No entanto, logo ficou claro que ela estava mais interessada em justificar seu comportamento do que realmente se desculpar. Eu só agi assim porque senti que precisava defender minha filha, disse ela. Considere tudo que sua cunhada está passando. Mesmo sentindo que seu pedido de desculpas não era completamente sincero, escolhi perdoá-la. Depois disso, minha sogra começou a me fazer perguntas sobre minha gravidez. Como você se sente com a ideia de ser mãe? Perguntou. Você realmente quer isso? Está pronta para os desafios? Ela me olhou séria e comentou: ser mãe não é tão maravilhoso quanto as pessoas fazem parecer. Na verdade, é extremamente cansativo. Ouvi tudo com atenção, respirei fundo e sorri antes de responder. Eu sei que não vai ser fácil. Não espero ser a mãe perfeita, especialmente no começo. Esse é o meu primeiro filho e com certeza vou precisar aprender muita coisa. Olhei para ela e completei com tranquilidade. Mas sou muito sortuda por ter um parceiro tão incrível ao meu lado. Meu marido e eu vamos descobrir isso juntos. Mas minha sogra simplesmente balançou a cabeça, quase com pena, e disse:
você não pode depender do seu marido para isso. Afinal, ele é homem, você é mulher, e ser mãe é sua responsabilidade. Você precisa estar pronta para assumir todas as responsabilidades ou vai acabar sobrecarregada. Se não está preparada para ser uma boa mãe, então talvez seja melhor pensar 2 vezes antes de continuar com essa gravidez. As palavras dela me deixaram completamente atônita. Ela realmente acabou de sugerir o que eu pensei que ela sugeriu? Ela estava seriamente insinuando que eu deveria repensar a decisão de ter meu filho? A insensibilidade do comentário dela, somada à audácia, me atingiu em cheio. Fiquei olhando para ela por um momento, tentando processar o que ela tinha acabado de dizer. Por que você diria algo assim? Perguntei, minha voz firme, mas a incredulidade evidente. Meu marido e eu somos adultos responsáveis, financeiramente estáveis, e já estamos discutindo como nos apoiar mutuamente durante essa jornada. O que te faz pensar que eu não estou pronta ou que não devo seguir com isso? Minha voz estava estável, mas a raiva era clara. Minha sogra não hesitou, sem nem mesmo mudar a expressão, respondeu. Só porque você teve a sorte de engravidar e não perdeu o bebê, como sua cunhada, não significa que será uma boa mãe. Ela continuou, dizendo que estava falando tudo aquilo porque realmente se importava comigo e não queria que eu cometesse um erro ao me tornar mãe, se eu não queria ser mãe. Não é nada pessoal. Ela deu de ombros e acrescentou, como se seus comentários não fossem ataques pessoais à minha capacidade de ser mãe do meu filho. Eu estava tão furiosa naquele momento que olhei diretamente nos olhos dela e disse: se você tem a audácia de dizer algo assim para mim, então pode ficar bem longe de mim e do meu filho. Eu não vou abortar o meu bebê, e vou fazer questão de que meu marido saiba exatamente como a mãe dele se sente sobre a nossa gravidez. Minha voz estava firme, alimentada pela raiva e pela determinação, e eu quis que ela soubesse que cada palavra que eu disse era sincera. A reação dela foi imediata. Os olhos se arregalaram de choque, e ela rapidamente começou a recuar, tropeçando nas palavras ao tentar amenizar a tensão. Eu não queria ferir seus sentimentos, disse ela, com um tom repentinamente muito mais suave. Eu só estava te dando um bom conselho, sabe, como uma mãe que entende. Ela se desculpou de forma desajeitada e até tentou amenizar a situação com uma piada. Se você não for capaz de cuidar do bebê, eu vou te ajudar no que eu puder. A tentativa de humor dela não teve efeito algum. Eu não estava nem um pouco divertida. Depois dessa conversa, fiz questão de me afastar da minha sogra o máximo possível. Conte a meu marido sobre o que tinha acontecido, e embora ele concordasse que os comentários da mãe dele foram profundamente insensíveis, ele não queria aumentar ainda mais a situação, já que ela havia se desculpado e ele queria ver o melhor dela. Enquanto isso, minha cunhada continuava distante e se recusava a falar com nenhum de nós, o que estava ótimo para nós. Então, enquanto eu ainda estava alguns meses grávida, o porão da casa da minha sogra alagou após uma forte chuva, causando danos significativos. Ela precisou de um lugar para ficar temporariamente enquanto os reparos eram feitos. Infelizmente, minha cunhada estava fora da cidade com o marido, deixando minha sogra sem muitas opções. O único lugar que ela tinha para ficar era conosco. Quando meu marido me contou, eu concordei, embora com relutância, em deixá-la ficar conosco por alguns dias. Eu sabia que era a coisa certa a se fazer, e esperava que dessa vez as coisas pudessem ser mais civilizadas. Meu marido me garantiu que me apoiaria e que não deixaria sua mãe ultrapassar os limites. Deixar minha sogra ficar conosco acabou sendo um erro ainda maior do que eu imaginava. Durante a estadia dela, ela se intrometeu em tudo dentro de casa. Queria opinar sobre cada detalhe da minha vida, desde como eu cozinhava até quando fazia a lavanderia toda semana. Mas o mais frustrante foi a interferência dela na decoração do quarto do bebê. Eu havia escolhido cuidadosamente um papel de parede amarelo pastel para o quarto do bebê. Queria criar uma atmosfera calma e acolhedora, perfeita para o quarto de uma criança. Mas minha sogra tinha outras ideias. Ela insistiu que eu mudasse para um tom bege, pois, segundo ela, seria mais elegante e mais agradável aos olhos do que o amarelo. Quando me recusei, ela tentou falar com meu marido pelas costas, tentando convencê-lo a mudar minha decisão. Felizmente, meu marido simplesmente a ignorou e pediu com firmeza que ela não o envolvesse em assuntos tão triviais. Ele disse que confiava em mim para escolher qualquer cor que eu quisesse. No entanto, quando descobri que minha sogra tinha ido por trás de mim para reclamar com meu marido sobre algo tão fútil, eu não consegui me segurar. A confrontando, lembrei caso ela tivesse esquecido, que aquele era o quarto do meu bebê, e a decisão sobre como ele deveria ser era minha, já que eu era a mãe e não ela. Era como se ela tivesse voltado ao comportamento de antes, tentando controlar até as menores decisões, como se minha escolha para o quarto do meu bebê não fosse importante. Eu tive que pôr limites. Minha sogra parecia surpresa com minha resposta e ficou visivelmente irritada com o que eu havia dito. Mas depois disso, pelo menos, ela se calou. Em seguida, comecei a tomar medicamentos prescritos pelo médico para apoiar minha gravidez, como recomendado pelo meu obstetra.
Quando minha sogra percebeu isso, ela imediatamente se mostrou curiosa e começou a me bombardear com perguntas invasivas sobre o que os medicamentos eram e por que eu os estava tomando. Ela então começou a dar um sermão sobre como, na época dela, as mulheres nunca tomaram esses medicamentos durante a gravidez e ainda assim conseguiam ter bebês saudáveis. Ela sugeriu que eu estava exagerando ou dependendo demais da medicina moderna, chegando até a questionar meu julgamento por seguir as orientações do meu médico. Minha sogra, com um sorriso presunçoso, insistiu que eu deveria parar de tomar os medicamentos completamente, porque, segundo ela sabia mais do que qualquer médico. Eu estava além da irritação, mas decidi ignorar os comentários dela, achando que ela eventualmente deixaria o assunto de lado. Eu pensei, com certeza ela não acredita realmente que sabe mais do que um profissional de saúde, mas eu estava errada. Apenas um dia depois, descobri que todos os meus medicamentos haviam sumido. Eu os guardava em uma gaveta específica no nosso quarto para fácil acesso, mas não estavam mais lá. Procurei pela casa toda, revisando cada possível local, mas não os encontrei. Frustrada e preocupada, contei ao meu marido sobre os medicamentos desaparecidos e compartilhei minha suspeita de que minha sogra poderia ter os levado. No começo, ele estava hesitante em acreditar que sua mãe pudesse fazer algo tão extremo. No entanto, quando ele confrontou ela sobre isso, ela não tentou nem negar. Ela admitiu que jogou os medicamentos fora. Meu marido foi verificar e, para minha surpresa, encontrou as garrafinhas descartadas, confirmando a atitude absurda dela. Minha sogra se defendeu, alegando que havia feito aquilo para o meu próprio bem. Ela insistiu que os medicamentos poderiam ser prejudiciais ao meu corpo e que eu deveria ser forte o suficiente para passar pela gravidez sem ajuda. O raciocínio dela era irritantemente ignorante, e a audácia da interferência dela deixou meu marido e eu completamente furiosos. Não era apenas o fato de ela ter pego os meus medicamentos sem permissão. O pior era o fato de ela achar que tinha o direito de tomar esse tipo de decisão por mim, como se ela fosse a autoridade sobre minha gravidez, ao invés de mim ou do meu médico. Meu marido tentou explicar racionalmente à sua mãe que esses medicamentos eram parte comum do cuidado durante a gravidez e que muitas mulheres grávidas os tomam. Ele explicou que, no final, esses medicamentos beneficiariam o bebê e que não havia vergonha em tomá-los, já que foram prescritos por um médico qualificado com base na minha saúde para garantir os melhores resultados para nosso filho. Mas minha sogra simplesmente ignorou tudo o que ele disse. Com um tom desdenhoso, ela respondeu: "Eu sei mais do que você também." Ela até disse que eu seria uma mãe terrível se não aprendesse a seguir seus conselhos, pois ela já havia sido mãe antes de mim. Isso foi a gota d'água. Meu marido e eu imediatamente dissemos à minha sogra para arrumar suas coisas e sair da nossa casa naquele mesmo dia. Enquanto ela tentava se explicar, deixamos claro que seu comportamento era completamente inaceitável. Meu marido disse, sem rodeios, que não toleraríamos mais suas atitudes tóxicas. As ações imprudentes dela haviam ultrapassado todos os limites e não a aceitávamos mais em nossas vidas. Informamos a ela que ela não faria parte da vida do nosso filho, jamais. Minha sogra desabou em lágrimas, implorando nosso perdão e tentando voltar atrás, dizendo que não queria nos machucar. Mas não tínhamos mais espaço para o comportamento manipulativo dela em nossa casa, nossas vidas ou ao redor de nosso futuro filho. Desde então, minha sogra saiu de nossas vidas e finalmente fiquei em paz. Recentemente, eu dei à luz ao meu bebê e estou amando cada momento de ser mãe de primeira viagem. Meu marido e eu tiramos licença do trabalho para podermos ficar em casa e nos ajudar mutuamente. Ontem, minha sogra apareceu na nossa porta sem avisar, depois de quase 4 meses de silêncio. Achávamos que finalmente a tínhamos livrado de nossas vidas, já que não queríamos mais ter nada a ver com ela, mas lá estava ela, insistindo que queria conversar. Meu marido e eu trocamos olhares hesitantes, mas depois de um momento, ele abriu a porta para deixá-la entrar, achando que seria melhor ouvir o que ela tinha a dizer do que deixar as coisas mal resolvidas. Enquanto nos sentávamos, minha sogra começou dizendo como ela tinha percebido seus erros depois de ter ficado cortada de nossas vidas durante esses meses. Ela admitiu que agiu assim por lealdade à minha cunhada, permitindo que suas emoções e a dor da minha cunhada nublassem seu julgamento. Quando vi como sua gravidez afetou minha filha, eu só queria protegê-la. Ela confessou. E eu acho que na minha raiva eu queria te machucar de volta. Ela se desculpou por ter jogado os meus medicamentos fora e por ter se intrometido em qualquer outra decisão, dizendo que não estava pensando claramente na época. Minha sogra continuou dizendo como apoiar o comportamento da minha cunhada foi inútil, já que não havia garantia de que ela algum dia seria mãe. Ela insistiu que agora que tinha se desculpado, nós deveríamos perdoá-la imediatamente, para que ela finalmente tivesse uma última oportunidade de ser avó do nosso filho. Meu marido viu pela minha expressão que eu não estava nem um pouco feliz nem convencida, então disse a ela que precisaríamos de um tempo para pensar. Após isso, ela saiu. Desde essa conversa, meu marido tem insistido que devemos dar à mãe dele uma nova chance, mas eu simplesmente não estou pronta. Atualização 1.
Uau, eu realmente não esperava que esse post fizesse tanto sucesso tão rápido. Espero que meu celular ou minha sogra não estejam no Reddit. Concordo com todos os comentários que dizem que minha sogra claramente não pode ser confiável. Não há como ela ter mudado de repente. Tenho certeza de que ela ainda me despreza, e se eu a deixar entrar agora, ela provavelmente vai tentar me prejudicar de alguma forma mais tarde. Quanto ao meu marido, por favor, não critiquem ele. Ele sempre me defendeu. Eu acho que ele está se sentindo diferente agora, porque acabou de se tornar pai e quer que nosso bebê conheça a mãe dele. Eu realmente pretendo conversar com ele sobre isso em breve. Quanto à minha cunhada, ela não tem se comunicado conosco. Ela ainda não gosta de mim, especialmente porque eu me tornei mãe antes dela. Ela anda por aí dizendo para as pessoas que deveria ter sido ela e que ela deveria ter tido o primeiro neto da família, não eu. Atualização 2. Esta semana eu realmente decidi sentar e ter uma conversa sincera com meu marido. Eu queria compartilhar meus sentimentos e garantir que ele entendesse porque eu estava tão hesitante em permitir que a mãe dele voltasse para nossas vidas, especialmente depois de tudo que ela havia feito de mal. Comecei contando a ele sobre as inúmeras coisas que minha cunhada e minha sogra haviam dito sobre mim ao longo dos meses e como isso me fez sentir. Lembrei a ele de como sua irmã, que não se desculpou nenhuma vez desde aquele dia doloroso, continuava a se distanciar de nós, só porque eu estava grávida e ela não. Foi difícil para mim entender como alguém poderia ser consumido por tanta inveja e dor, mas ao mesmo tempo completamente incapaz de se desculpar ou sequer verificar como estávamos. Também lembrei meu marido de todas as vezes em que minha sogra tentou me desmerecer, desde criticar minha gravidez até sugerir que eu desistisse completamente dela. Eu me senti completamente desamparada por ela durante toda a gravidez, e ao invés de me sentir parte da família, me senti atacada e isolada. Toda vez que ela minimizava minhas escolhas ou tentava me convencer de que eu estava fazendo tudo errado, eu tive que engolir minha frustração e seguir em frente. Mas depois de tudo que elas disseram e fizeram, perguntei a ele: por que eu deveria confiar na sua mãe agora? Mesmo que ela esteja pedindo desculpas, ela causou tanto dano e não me mostrou nada além de desrespeito. Eu simplesmente não sei se consigo deixar ir toda a dor que elas me causaram. Eu vi meu marido processando tudo o que eu falei. Ele concordou que, embora a desculpa da mãe dele tenha vindo, não poderíamos simplesmente seguir em frente, como se nada tivesse ocorrido entre nós. A confiança não poderia ser reconstruída da noite para o dia, e precisávamos proteger nossa família de mais danos. No final, meu marido concordou em se encontrar com sua mãe em particular e conversar com ela sobre essa decisão. Ele poderia tê-la abordado na minha frente, mas eu não queria arriscar ela causar mais uma cena e jogar toda a raiva dela em mim, especialmente com tudo que já aconteceu. Eu realmente me sinto mais aliviada, sabendo que meu marido está ao meu lado e me apoia completamente. Ele entende minha posição e está assumindo a liderança em estabelecer limites com a mãe dele. Atualização 3. Faz um tempo que eu não atualizo nada por aqui, mas como muitas pessoas me perguntaram nas minhas mensagens privadas sobre o que exatamente aconteceu entre meu marido e minha sogra, aqui vai. Quando meu marido disse à minha sogra que não poderíamos deixá-la voltar para nossas vidas e que não queríamos que ela conhecesse nosso bebê, a reação dela foi simplesmente explosiva. Segundo ele, ela imediatamente começou a me culpar por tudo, gritando que ele não era homem o suficiente para se impor a mim e que eu era responsável por de alguma forma ter virado ele contra ela e sua irmã. Ela insistiu que não se importava com os meus sentimentos, mas que ele precisava lutar por ela para que ela pudesse fazer parte da vida do nosso bebê, porque afinal, ela era avó e nosso filho precisava conhecê-la. Meu marido lhe assegurou que nosso bebê já tinha uma avó, minha mãe, e que nosso filho ficaria bem sem jamais conhecer minha sogra. Mas isso parecia empurrar minha sogra ainda mais para o limite. Ela começou a atacar o caráter do meu marido, chamando-o de pai terrível e até chegou a dizer que desejava que nosso bebê tivesse morrido e que o bebê da minha cunhada tivesse nascido em seu lugar, porque assim, pelo menos, minha cunhada a deixaria fazer parte da vida do bebê. Meu marido me contou depois que ele ficou tão horrorizado com a reação da mãe dele que teve que sair rapidamente, antes que perdesse o controle. Ele sabia que não valia a pena entrar em uma discussão tóxica com ela, mas eu pude ver o peso que isso causou nele. As palavras dela não foram apenas duras, foram imperdoáveis. Desejar que nosso filho morresse, ou que ele nem tivesse sobrevivido, foi um nível de crueldade tão repugnante que eu simplesmente não consigo entender como uma mãe pode ser capaz disso. Embora eu me sinta aliviada por termos ficado firmes na nossa decisão de proteger nossa família do comportamento tóxico dela, me parte o coração saber que minha sogra poderia machucar meu marido dessa maneira. Ele é um homem bom e não merecia ser tratado assim. Nenhuma criança deveria ter que suportar um pai que chegaria a esse ponto, não importa a situação. A dor que minha sogra causou ao meu marido é algo que vai levar muito tempo para cicatrizar, e eu realmente desejo que ela consiga enxergar o quanto ela nos feriu, não só a mim, mas ao filho dela também. Atualização 4. Olá a todos! Tenho uma atualização. Minha cunhada entrou em contato conosco.
Acontece que depois que esse post viralizou, alguém pode ter reconhecido minha história e compartilhado o link com minha cunhada, e ela entrou em contato com meu marido para reclamar de mim. Segundo ela, eu não tinha o direito de expor nossos problemas familiares pessoais online. Ela também acha que eu não forneci a história completa e que as pessoas nos comentários atacaram ela e minha sogra sem o devido contexto. Ela está tentando justificar o comportamento dela comigo, insistindo que, como ela estava passando por um momento difícil, ela merecia mais simpatia. Meu marido realmente foi atrás do meu post depois que ela enviou o link para ele. Ele literalmente riu e concordou com os comentários que estavam criticando ela. Ele disse à irmã que não via nenhum problema no que eu compartilhei, pois eu apenas escrevi a verdade. Ele também sugeriu à cunhada que, ao invés de brigar com ele, ela deveria dar uma boa olhada em si mesma e perceber o quão tóxica ela realmente é. Quanto à minha sogra, felizmente ela não entrou em contato conosco. Nós instalamos várias câmeras de segurança ao redor de casa depois das recomendações de todos, apenas para nossa proteção. História 2. Eu economizei dinheiro para me aposentar cedo aos 35 anos, enquanto meus pais pagaram tudo para meu irmão, o gênio da família. Agora o negócio dele falhou e eles querem usar minhas economias para ajudá-lo. Quando me recusei, eles me cortaram. Crescendo, meu irmão era claramente a criança favorita da nossa família. Ele tinha boas notas, muito charme e sempre recebia a atenção dos meus pais. Parecia que ele não podia errar aos olhos deles. Ele era o aluno exemplar com grandes sonhos, enquanto eu era o trabalhador dedicado. Não é que eu não fosse inteligente, mas meus pais não me viam como alguém naturalmente talentoso. Na visão deles, a inteligência dele o levaria a grandes lugares, enquanto eu precisaria me esforçar muito mais para alcançar o mesmo sucesso. E, honestamente, eles não estavam errados quanto à parte do trabalho. Meu irmão sempre foi orientado a acreditar que sua inteligência faria com que ele conseguisse tudo o que quisesse, como se a vida fosse de alguma forma estender um tapete vermelho para ele. Eu, por outro lado, fiquei por conta própria depois do ensino médio. Fui para uma faculdade pública perto de casa e trabalhei enquanto estudava, economizando o máximo possível e mantendo a cabeça baixa. Não dependia dos meus pais para pagar minhas contas ou a mensalidade da faculdade, eu dava um jeito. Fiz plantões noturnos, dei aulas particulares e até trabalhei como freelancer para me manter. Esses primeiros anos me ensinaram muito sobre como administrar o dinheiro, autodisciplina e independência, lições pelas quais sou grato até hoje. Também comecei a aprender sobre finanças pessoais e investimentos depois de me formar. Consegui um emprego na área de tecnologia. Não era um trabalho glamouroso, mas pagava bem e eu me dediquei de corpo e alma a ele, subindo na carreira. Enquanto meus amigos e colegas de trabalho compravam carros novos, trocavam de apartamento ou viajavam para o exterior, eu mantinha os meus gastos sob controle. Maximizei minha conta 401k, plano de aposentadoria dos Estados Unidos, abri uma IRA, conta de aposentadoria individual, investi em uma mistura de ações e fundos de índice, e aprendi a viver bem abaixo dos meus meios. Meu lema sempre foi: se você consegue viver com metade da sua renda, está metade do caminho para a liberdade. Essa mentalidade me levou a trabalhar por uma década, e os resultados começaram a aparecer à medida que meu portfólio de investimentos crescia. Comecei a perceber que a aposentadoria antecipada não era apenas um sonho distante, mas algo ao meu alcance. Na mesma época em que eu estava economizando e investindo, meu irmão estava em um caminho bem diferente. Ele frequentava uma universidade privada de elite, com uma mensalidade igualmente alta. Meus pais estavam encantados com isso, pois sempre sonharam em vê-lo em um ambiente de Ivy League, universidades de prestígio nos Estados Unidos, cercado por futuros líderes e grandes nomes. Eles pagaram quase toda a mensalidade dele e cobriram a maior parte das suas despesas de moradia. Para eles, era a chance de ver o filho prodígio realizar seu potencial, sem que ele tivesse nenhuma preocupação financeira ao longo do caminho. Meu irmão, claro, estava feliz em aceitar esse apoio. Ele já estava acostumado com a ideia de que meus pais cuidariam dele e nunca pensou duas vezes sobre os custos envolvidos. Após a faculdade, meu irmão conseguiu um emprego bem remunerado, o que fez meus pais acreditarem ainda mais que o investimento deles valeria a pena. Eles esperavam que ele subisse rapidamente na carreira e mantivesse esse impulso promissor. Mas as coisas não aconteceram como o planejado. Ele trocou de emprego com frequência, muitas vezes atrás de um título maior ou de uma oportunidade que atendesse às suas altas expectativas. Apesar dos altos salários que recebia, ele nunca parecia encontrar seu lugar. Sempre havia algo que não estava certo, ou o trabalho não atendia aos seus padrões, ou ele sentia que estava sendo ignorado. Então ele saía, confiante de que logo encontraria algo melhor.
O estilo de vida do meu irmão também foi um fator importante. Ele ganhava bem, mas gastava mais ainda. Alugava apartamentos caros com vistas deslumbrantes da cidade, atualizava seu guarda-roupa com ternos de grife e sempre estava com os gadgets tecnológicos mais novos. Ele vivia como alguém no topo da sua carreira, mesmo que sua vida profissional não estivesse tão sólida quanto ele queria. Ele até começou um negócio em certo momento. Admito que admirei sua ambição, e pude perceber que meus pais estavam esperançosos de que ele finalmente encontraria sua grande oportunidade. Mas no primeiro ano, o negócio falhou, e as dívidas o deixaram devastado. Contas de cartão de crédito, taxas de fornecedores e salários não pagos se acumularam rapidamente, deixando-o com fardos financeiros que ele não havia previsto. Apesar dos contratempos, meus pais sempre estiveram lá para ele, prontos para ajudar sempre que ele enfrentava dificuldades. Quando ele estava atrasado no aluguel, eles pagaram. Quando ele precisava de dinheiro extra para um novo apartamento depois que o negócio falhou, eles intervieram. E sempre que ele enfrentava uma emergência, eles o ajudavam sem hesitar. Aos olhos deles, ele ainda era o prodígio, alguém com todo o potencial do mundo, que só precisava de mais tempo, mais apoio e talvez mais algumas oportunidades para acertar. Enquanto isso, eu estava construindo minha própria vida e futuro financeiro. Eu não ganhava tanto quanto meu irmão, mas era prudente com o dinheiro. Vivendo de forma simples, economizando o máximo que podia e investindo com sabedoria. Depois de anos de estudo, economias e investimentos, finalmente alcancei meu objetivo aos 35 anos. Percebi que havia economizado o suficiente para me aposentar cedo. Cheguei ao ponto em que não precisava mais de um salário. Finalmente, poderia escolher o que fazer com os meus dias. Foi uma sensação de alegria e alívio que eu mal conseguia expressar em palavras. Eu trabalhei tanto para esse momento e estar finalmente aqui parecia um sonho. Decidi compartilhar a boa notícia com minha família, achando que eles ficariam orgulhosos do que eu havia conquistado. Meu irmão me parabenizou. No entanto, a reação dos meus pais foi estranha. Eles ofereceram sorrisos educados, mas eu percebi que algo estava errado. Eles rapidamente mudaram de assunto e eu pensei que fosse apenas uma questão de tempo até que eles processassem isso. Achei que eventualmente eles iriam entender, mas as coisas não aconteceram assim. Pouco depois, comecei a perceber comentários pequenos e sutis por aqui e ali, principalmente vindos dos meus pais no início. Eles mencionavam, em conversa casual, como todos têm suas dificuldades ou como a família deve estar unida nos momentos bons e ruins. Era estranho, mas ignorei. Não achei que fosse algo direcionado a mim ou à minha situação financeira. Mas então os comentários começaram a ficar mais diretos. Eles começavam a falar do meu irmão, dizendo como ele estava trabalhando duro e como ele ainda era um prodígio com um grande potencial, mas que estava enfrentando alguns contratempos infelizmente. Eles mencionavam que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades para economizar, ou que nem todo mundo tem a mesma sorte com o dinheiro. Eu tentei ignorar, mas as dicas continuavam e comecei a sentir que estavam planejando algo. Uma noite, depois de um jantar em família, minha mãe finalmente falou diretamente. Ela me disse que estavam preocupados com meu irmão, mencionando que ele estava estressado com suas dívidas e que isso estava tirando o sono dele. Ela disse que ele só precisava de um pouco de ajuda para se reerguer. Ela não pediu diretamente, mas deixou claro dizendo como eu era sortudo com minha carreira e meus investimentos, e que talvez, só talvez, eu pudesse dar uma mão a ele. Eu respondi educadamente que pensaria sobre isso, esperando que a conversa terminasse ali, mas isso só alimentou os esforços deles. Nas semanas seguintes, meus pais continuaram a deixar dicas, cada uma mais forte que a anterior. Eles mencionavam como era injusto que um filho se aposentasse jovem enquanto o outro ainda lutava, ou como, se um membro da família tivesse sucesso, todos teriam sucesso. Estava ficando claro que eles achavam que eu deveria dividir minhas economias com ele ou, pelo menos, emprestar uma quantia substancial para ajudá-lo a se reerguer. Eles achavam que, como eu não estava mais trabalhando, eu não sentiria a falta do dinheiro e poderia gastar um pouco para a família. Quanto mais eles falavam, mais isso me machucava. Percebi que, para eles, meu trabalho árduo não era realmente algo a ser celebrado. Era apenas um pool de recursos do qual poderiam tirar para ajudar meu irmão. Eles viam meu sucesso como algo que eu deveria compartilhar, como se eu fosse obrigado a isso pela família. Mas isso não foi algum golpe de sorte ou herança, foi o resultado de anos vivendo de forma simples, sacrificando e focando em um único objetivo. Eu não pedi um centavo deles desde que fui para a faculdade. Meu irmão, por outro lado, havia dependido deles quase em todos os momentos. E, mesmo assim, eles ainda esperavam que eu fosse quem o ajudasse.
Na noite passada, meu pai me ligou e expôs tudo. Ele disse que achavam que eu estava sendo egoísta por não oferecer ajuda ao meu irmão. Eles disseram que a família deveria estar lá para todos, e como eu claramente estava bem financeiramente, eu deveria querer facilitar a vida dele. Eles até usaram aquela velha frase de como me criaram, colocaram comida na mesa e sacrificaram tanto para me colocar onde estou hoje. Não era minha vez de retribuir? Senti que estava desmoronando um pouco depois dessa ligação. Eles estavam me pedindo para escolher entre meu futuro e a aprovação deles, e isso estava me consumindo por dentro. Sempre respeitei meus pais, e de certa forma, eles se sacrificaram por mim, embora nunca da mesma forma que fizeram por meu irmão. Eles deram a ele vantagens que eu nunca tive, mas ainda assim fizeram o que acharam ser o melhor. Agora eu deveria retribuir isso, abrindo mão da vida que trabalhei tanto para construir? Eu trabalhei por tanto tempo sonhando com a liberdade, com quebrar o ciclo de trabalhar apenas para sobreviver. Sonhava em ter tempo para ser voluntário, viajar e talvez começar um projeto que eu amasse. Mas agora me pergunto, estou sendo egoísta? Meus pais me criaram, me forneceram o que eu precisava, me ensinaram disciplina e me incentivaram do jeito deles, mesmo que de forma diferente de como trataram meu irmão. Eu deveria ajudá-lo só porque somos da mesma família? É uma escolha difícil, e mesmo agora não tenho certeza do que é certo. Atualização 1. Olá a todos. Eu gostaria de poder dizer que as coisas melhoraram ou que estamos mais próximos de encontrar uma solução, mas infelizmente a situação só ficou mais frustrante. Muitos de vocês sugeriram que uma conversa individual com meus pais poderia esclarecer as coisas e nos ajudar a chegar a algum entendimento. Então, depois daquela ligação com meu pai, planejei visitar meus pais e ter uma conversa honesta e aberta com eles. Eu queria abordar a conversa com calma, para ver se eles poderiam entender minha perspectiva se falássemos pessoalmente. Quando cheguei, as coisas começaram relativamente normais. Nós trocamos as educadas palavras de cortesia e, por um breve momento, eu pensei que talvez, só talvez, pudéssemos ter uma discussão racional sobre isso. Eventualmente, tentei direcionar a conversa para o assunto principal. Eu disse a eles que entendia porque eles simpatizavam com meu irmão e que eu via como, sendo pais dele, eles queriam ajudá-lo. Mas também expliquei o quanto eu trabalhei por conta própria para alcançar esse ponto de aposentadoria antecipada. No momento em que mencionei que fiz as coisas sozinho, o rosto da minha mãe imediatamente mudou e ela não hesitou em interromper. Ela me disse que eles já haviam feito a parte deles ao me criar e que, onde quer que eu estivesse na vida, era porque a base que eles me deram havia me colocado ali. O tom dela fez parecer que eu devia tudo a eles, como se todos os anos de trabalho árduo, os sacrifícios que fiz e as incontáveis horas que dediquei não importassem, porque, aos olhos dela, eles eram a razão do meu sucesso. Tentei esclarecer que não estava desconsiderando a contribuição deles ou o papel que desempenharam nos meus primeiros anos, mas que os últimos 17 ou 18 anos foram resultado dos meus próprios esforços. Expliquei que dei tudo de mim para chegar até esse ponto e, ao fazer isso, negligenciei outras partes da minha vida, incluindo o meu casamento. Eu queria esse descanso não só para mim, mas também para minha esposa, que foi incrivelmente paciente e me apoiou ao longo da minha carreira. Mas nenhuma das minhas palavras pareceu tocar neles. Cada ponto que tentei levantar foi recebido com resistência. Eles pareciam ter uma resposta para tudo e, mais uma vez, ficou claro que suas mentes já estavam feitas. Eles sugeriram que eu trabalhasse mais alguns anos e depois voltasse aos meus planos de aposentadoria. Eles fizeram parecer tão simples, como se fosse um pequeno inconveniente que eu poderia deixar de lado. Mas, para mim, não se tratava de trabalhar mais alguns anos. Eu já tinha dado tanto da minha vida para esse objetivo e finalmente queria dar um passo atrás e aproveitar o que trabalhei tanto para conquistar. Eu esperava que eles vissem isso, mas não viram. O que realmente doeu foi quando minha mãe disse que, se o dinheiro era um problema tão grande, minha esposa poderia trabalhar mais. Ela deu a entender que, se estivéssemos com dificuldades financeiras, minha esposa deveria se empenhar mais para que eu pudesse ajudar meu irmão. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Foi como um tapa na cara, não só para mim, mas para minha esposa, que foi um apoio constante durante tudo isso. A sugestão de que ela agora deveria carregar o fardo financeiro para apoiar meu irmão me pareceu injusta e, honestamente, profundamente insultante. Nesse ponto, não consegui mais segurar minha frustração. Perguntei a eles por que não estavam ajudando meu irmão diretamente, se estavam tão certos de que ele precisava de ajuda. A resposta do meu pai foi que eles ajudariam se pudessem, mas que tinham suas próprias dívidas e não podiam arcar com isso. Era como se me vissem como uma extensão de suas próprias necessidades, alguém que deveria cumprir as obrigações financeiras deles quando não podiam.
Eles pareciam se sentir no direito de usar o meu dinheiro, que ganhei com tanto esforço, simplesmente porque eu era filho deles e consegui construir algo para mim. O resto da conversa não levou a lugar algum. Não importava o quanto eu tentasse explicar minha posição ou os sacrifícios que fiz para chegar até aqui, estava claro que não estavam dispostos a ver as coisas da minha perspectiva. Eles continuavam voltando à ideia de que a família deveria ajudar uns aos outros, como se eu estivesse falhando com eles ao me recusar a entregar minhas economias. Foi desanimador perceber como estavam tão firmes em suas crenças e como parecia que não valorizavam tudo o que fiz para chegar até aqui. Saí daquela conversa me sentindo exausto, derrotado e, honestamente, mais confuso do que nunca. Por tanto tempo, eu achei que meus pais fossem pessoas justas e compreensivas. Acreditei que respeitariam minhas escolhas, mesmo que não concordassem com elas. Mas essa conversa me mostrou um lado deles diferente, um que estou tendo dificuldade em conciliar com os pais que eu achava que conhecia. Agora ficou claro que eles veem minhas conquistas como algo de que têm direito a compartilhar, e não como algo que conquistei por conta própria. Por agora, acho que é melhor me afastar e tentar esfriar a cabeça. Toda essa experiência tem sido emocionalmente mais desgastante do que eu imaginei, e eu preciso de um tempo para processar tudo isso. Estou começando a perceber que talvez meus pais não sejam tão inocentes em tudo isso quanto eu pensava antes. Atualização 2. Infelizmente, as coisas tomaram um rumo pior. Eu esperava que, depois da minha última conversa com meus pais, pudéssemos deixar as coisas esfriar um pouco e talvez superar essa situação. Mas parece que eles tinham outros objetivos. Em vez de se afastarem ou tentarem entender a minha perspectiva, parece que estiveram ocupados contando a versão deles da história para todos da nossa família. Tudo chegou ao ponto máximo quando um dos meus primos, que mora não muito longe de nós, decidiu nos visitar. Ele apareceu com o pretexto de uma visita casual, e conversamos um pouco. Mas então, do nada, ele começou a falar sobre meu irmão, mencionando como ele estava passando por um momento difícil recentemente. Depois, começou a falar sobre como, se estivesse no meu lugar, faria de tudo para ajudar seu irmão. Eu percebi que ele estava tentando provocar uma reação de raiva em mim, mas mantive a calma, esperando para ver o que ele diria em seguida. Percebendo que eu não estava reagindo ao que ele dizia, ele foi mais direto. Ele disse que meus pais estavam contando a todos como trabalharam tanto para me criar, colocando toda a energia e sacrifícios para me ajudar a alcançar meus sonhos, apenas para acabar sem nada em troca. Segundo eles, nunca pediram muito, mas quando finalmente pediram a minha ajuda para meu irmão, eu recusei. Meu primo continuou, falando sobre como eles aparentemente estavam dizendo a todos que meu irmão não teve as mesmas oportunidades que eu tive enquanto crescíamos e como, na visão deles, ele poderia usar um pouco de apoio da minha parte. Fiquei estarrecido. Não só meus pais espalharam suas queixas para nossos parentes, mas também distorceram a história, se colocando como vítimas da minha ingratidão. Aparentemente, eu era o filho ingrato que recebeu todos os benefícios e virou as costas para a família no momento em que precisavam de mim. Ouvir meu primo dizendo isso me deu um surto de raiva, mas tentei manter a calma, sabendo que não valeria a pena me defender de alguém que já me via como um vilão. Ele continuou, falando sobre como nossa família sempre acreditou na unidade e que, se eu tivesse os meios para ajudar, era minha responsabilidade fazer isso. Eu percebi que ele não estava interessado no meu lado da história, estava apenas repetindo o que meus pais disseram. Tentei mudar de assunto, mas ele foi implacável, deixando claro que ele, junto com vários outros parentes, acreditava que eu estava errado em reter meu sucesso de meu irmão. E isso nem era o pior. Aparentemente, meu irmão também estava espalhando por aí dizendo sobre seu suposto abandono. Ele estava indo de um lado para o outro dizendo que cuidou de mim a vida inteira e agora, quando ele estava lutando, seu irmão bem-sucedido virou as costas para ele. Do jeito que ele pintou a situação, ele é o irmão leal e abnegado que foi errado por um irmão que só se importa com dinheiro. Para piorar, comecei a receber mensagens de texto de outros parentes que raramente entram em contato. Eles estavam me enviando mensagens carregadas de culpa, dizendo como a família sempre deveria vir em primeiro lugar, como deveríamos sempre ajudar uns aos outros. E alguns até sugeriram que eu passasse alguns anos ajudando meu irmão e depois voltasse aos meus planos de aposentadoria. Não respondi a nenhuma dessas mensagens, mas elas continuaram chegando. Cada uma delas era um lembrete doloroso de como essa situação toda se distorceu. A traição que sinto vai fundo. Não se trata apenas de meus pais e meu irmão distorcendo os fatos, mas de como eles viraram toda a família contra mim, tentando me pressionar a abrir mão das minhas economias para a aposentadoria. Todo o trabalho árduo que realizei, os anos de planejamento e os sacrifícios, nada disso parece importar para eles.
Eles não veem os anos que passei sacrificando meu tempo, energia e vida pessoal. Tudo o que eles veem é o que sentem que eu devo a eles e ao meu irmão. O que mais dói é que meu irmão, em vez de defender a verdade, está ativamente alimentando essa narrativa. Ele sabe que nunca me apoiou financeiramente e sabe que conquistei tudo sozinho, mas em vez de ser honesto sobre isso, ele está jogando o papel de vítima, incitando pena entre nossos parentes para me pressionar a ajudá-lo. Eu realmente pensei que ele tivesse mais integridade do que isso, mas claramente estava errado. Enquanto isso, minha esposa tem sido meu alicerce, sempre ao meu lado, me dando apoio, mas até ela está sentindo o peso disso. Ela tem sido minha rocha, sempre ao meu lado e oferecendo conforto, mas até ela está sentindo o peso disso. Os comentários dos meus pais sobre ela trabalhar para apoiar meu irmão realmente a incomodaram, embora ela tenha tentado ignorar. Mas é doloroso para ela me ver passando por isso, especialmente sabendo que as pessoas em quem eu mais confiava são as que estão me causando mais dor. Sinto que estou preso em um pesadelo onde, não importa o que eu faça, sempre sou visto como o vilão. Se eu manter minha posição, minha família continuará me vendo como egoísta e ingrato, mas se eu ceder, estarei sacrificando tudo que trabalhei tão arduamente para conquistar, não apenas para mim, mas para minha esposa e nosso futuro juntos. Parece uma situação sem saída, e a pressão é implacável. Neste ponto, só quero que esse drama acabe. As mensagens de culpa, os sussurros nas costas, está me desgastando. Passei anos trabalhando duro para construir uma vida da qual me orgulho e agora parece que minha família está tentando destruir tudo. Não sei mais o que fazer, mas, por agora, acho que o melhor é me afastar das pessoas que claramente não têm meus melhores interesses em mente. Atualização 3, olá. Primeiramente, quero agradecer a cada um de vocês por todas as respostas e o apoio que me deram. Ler seus comentários e conselhos me fez perceber que eu não estava sozinho nessa e, sinceramente, isso me manteve firme durante tudo. É reconfortante saber que tantas pessoas estão ao meu lado. Essa bagunça toda com minha família tem sido exaustiva, mas senti que devia uma última atualização a todos vocês. Então, aqui vai. Por um tempo, tentei ao máximo ignorar todo o drama familiar. Achei que, talvez, se eu não me envolvesse, eles eventualmente perceberiam e parariam. Ignorei as mensagens constantes e os recados cheios de culpa dos parentes, mas, conforme os dias passaram, parecia que a pressão só aumentava. A pressão se tornou insuportável e eu sabia que não poderia ficar calado por mais tempo. Então, decidi tomar uma atitude. Fiz uma visita surpresa à casa dos meus pais, pronto para confrontá-los diretamente. Para minha surpresa e irritação, meu irmão também estava lá. No momento em que entrei, pude ver os sorrisos arrogantes em seus rostos. Eles estavam todos sentados na sala de estar, com um ar de satisfação, como se acreditassem que eu finalmente estava cedendo às suas exigências. Eles claramente achavam que eu estava ali para entregar o dinheiro de que tanto falavam, e, honestamente, essa suposição me fez ferver de raiva. Sem lhes dar chance de começarem o sermão habitual, fui direto ao ponto. Eu disse exatamente o que pensava sobre o comportamento deles e não me segurei. Desabafei tudo, desde a manipulação e os recados cheios de culpa com os parentes até o absurdo de acharem que tinham direito às minhas economias duramente conquistadas. Eu disse a eles que o que fizeram com os parentes não era só mesquinho, mas também ignorante e até patético. Lembrei-os de que, qualquer apoio que me deram quando eu era criança, foi o mínimo que qualquer pai decente faria. Todo pai deveria zelar pelo filho, garantir sua segurança e fornecer um ambiente saudável. Isso é apenas a responsabilidade básica de se ter filhos, não um favor que precisa ser pago. A ideia de que sacrificaram tanto por mim me parecia insultante, especialmente quando agiram como se criar-me fosse algo excepcional. Então, virei-me para meu irmão. Ele parecia desconfortável, mas não deixei isso me parar. Perguntei diretamente a ele, quando foi que ele cuidou de mim? Foi durante todo o tempo que ele passava comprando ternos de grife, gadgets e indo a festas luxuosas? Ou talvez quando ele estava gastando dinheiro em viagens para Las Vegas e Miami? Lembrei-lhe da vez que, nos meus 20 anos, eu me aproximei dele com uma ideia de negócio, buscando apenas um pouco de apoio ou orientação. Ele zombou de mim na época, dizendo que meu sonho era grande demais e que eu nunca conseguiria. Eu fiquei machucado naquela hora, mas tomei isso como motivação para trabalhar ainda mais. Olhei para os três e disse a eles que essa situação toda não era minha culpa. Meus pais decidiram mandar meu irmão para uma escola particular extremamente cara, sabendo muito bem o impacto financeiro que isso teria sobre eles. Eu não fui quem os colocou em dívida, foi a imprudência dele que os colocou nessa situação. Meus pais sustentaram seu estilo de vida
agora que ele exagerou, queriam que eu consertasse a bagunça dele. Eu disse a eles que o tão chamado filho prodígio fez suas escolhas e teria que arcar com as consequências. Se eles tivessem vindo até mim com gentileza e respeito, talvez até pedindo um empréstimo, eu poderia considerar. Mas exigir minhas economias como se eu lhes devesse algo ou como se tivessem direito à vida que construí? Não teria a menor chance. Minha mãe e meu irmão começaram a chorar, agindo como se estivessem devastados pela minha recusa em ajudar a família. Minha mãe começou a dizer que nunca teve a intenção de me ofender e que só precisavam do meu apoio. Ela continuava chamando meu irmão de um prodígio fracassado que só precisava de um pouco de ajuda para se reerguer, como se isso justificasse tudo o que fizeram. Assistindo a cena, percebi o quanto eles se tornaram manipuladores. Os apelos de minha mãe, a história trágica de meu irmão, tudo era um teatro, uma forma de me fazer sentir culpado e entregar o que queriam. Tudo aquilo parecia um roteiro ensaiado, e ficou claro que não havia remorso pelo que fizeram comigo, apenas arrependimento por seu plano não ter funcionado como esperavam. Não perdi mais nem um minuto ali. Disse a eles uma última vez que não daria nem um centavo, que eles fizeram a cama e agora teriam que deitar nela. Então, saí e não olhei para trás. Eu sabia que tomei a decisão certa, mas a experiência ainda deixou um gosto amargo na minha boca. Foi doloroso perceber que minha própria família poderia chegar a um ponto tão baixo. Desde aquele dia, cortei completamente o contato com eles. Bloqueei meus pais, meu irmão e todos os parentes que tomaram partido deles ou tentaram me manipular com culpa. Alguns deles acabaram descobrindo o que aconteceu e tentaram entrar em contato para pedir desculpas, mas já era tarde demais. Eu não precisava das desculpas ou de palavras vazias. Eu precisava de paz, e isso significava seguir em frente sem eles na minha vida. Minha esposa tem sido meu alicerce, sempre ao meu lado, me dando apoio, mas até ela está sentindo o peso disso. Ela tem sido minha rocha, sempre ao meu lado e oferecendo conforto, mas até ela está sentindo o peso disso. Os comentários dos meus pais sobre ela trabalhar para apoiar meu irmão realmente a incomodaram, embora ela tenha tentado ignorar. Mas é doloroso para ela me ver passando por isso, especialmente sabendo que as pessoas em quem eu mais confiava são as que estão me causando mais dor. Sinto que estou preso em um pesadelo onde, não importa o que eu faça, sempre sou visto como vilão. Se eu manter minha posição, minha família continuará me vendo como egoísta e ingrato, mas se eu ceder, estarei sacrificando tudo que trabalhei tão arduamente para conquistar, não apenas para mim, mas para minha esposa e nosso futuro juntos. Parece uma situação sem saída, e a pressão é implacável. Neste ponto, só quero que esse drama acabe. As mensagens de culpa, os sussurros nas costas, está me desgastando. Passei anos trabalhando duro para construir uma vida da qual me orgulho e agora parece que minha família está tentando destruir tudo. Não sei mais o que fazer, mas, por agora, acho que o melhor é me afastar das pessoas que claramente não têm meus melhores interesses em mente.